Qual Deus é mais forte, o seu ou do outro crente? Vou te dar mais uma prova de que Deus não interfere nas nossas escolhas, como nós aprendemos. E nós vamos ver isso aqui hoje no nosso momento com o Evangelho. Bom, meu amado, minha amada, quando eu pergunto qual Deus é o mais forte, eu quero trazer à sua memória o texto de Atos 10:34, que diz que Deus não faz acepção de pessoas, Ele não faz a escolha por um em detrimento ao outro. Do que eu estou dizendo para você? Eu quero falar para você em algumas situações, jogo, por exemplo, de futebol, jogo de loteria e políticos. Esses três exemplos vão fazer você entender. Imagine, eu sou aqui de Minas Gerais, o estádio lotado, ok? Um jogo Atlético e Cruzeiro. A metade do estádio, torcedores do Atlético. A outra metade, torcedores do Cruzeiro. Aí acontece um pênalti. Para qualquer um dos dois times, vai acontecer um pênalti. O atacante que vai bater o pênalti é servo de Deus. Ok? O atacante, ele é um cristão, servo de Deus, fiel, frequentador, um homem de muita oração, de muito jejum e de muita fé. E o goleiro também, servo de Deus, né, do outro time, também homem de oração, de muita fé, ok? O atacante ora clamando a Deus, que Deus o capacite para ele fazer o gol. Mas o goleiro também ora para que Deus o capacite a defender o pênalti. Se os dois são servos de Deus, qual Deus é mais forte? O Deus do atacante ou o Deus do goleiro? Entende? E na torcida está lotado de servos de Deus, tanto na torcida de um time como na torcida do outro time. A torcida daquele que vai bater o pênalti está clamando a Deus: ô Deus, faça com que ele faça esse gol, capacite esse homem e tal. E a torcida do outro diz: oh meu Deus, ajuda ele a defender o pênalti. Qual que Deus ouve? Você está entendendo que Deus não interfere? O engraçado é que o atacante, ele bate o pênalti e faz o gol. Aí ele sai comemorando, aponta para cima, glória a Deus, foi Deus e tal. Tá, mas por que Deus ouviu ele e não ouviu o outro que pediu para que defendesse o pênalti? Ou então, inverte. O goleiro defendeu o pênalti, ele se ajoelha ali na grande área e agradece a Deus e aponta para os céus. Foi Deus que fez eu defender esse pênalti. Por que Deus ouviu a ele e não ouviu o atacante? Você está entendendo, gente? No meio de quem que Deus vai entrar? A favor de quem Deus vai entrar? Mais uma para você entender. Na política, a grande maioria dos evangélicos votou no Bolsonaro, né? Mas teve muitos evangélicos votando no Lula. Quem é que Deus ouve? Qual Deus que é mais forte? O Deus daqueles que pedem para Deus colocar no poder o Bolsonaro, ou o Deus mais forte é aquele que daqueles que pedem para que o Lula seja colocado? Outra coisa, quando dois ligarem na terra, será ligado nos céus. Se desligar na terra, será desligado nos céus, ok? Então é o seguinte, Deus interfere, mas depende de nós, basta que nós liguemos. Tanto no caso do Lula e Bolsonaro, o jogo de Cruzeiro e Atlético, naquela torcida, 40 mil para um lado e 40 mil para o outro. Não tinha mais de 2, mais de 3 concordando que o atacante fizesse o gol. Como que foi que o goleiro defendeu o pênalti? Tinha 2 ou 3 concordando que o atacante fizesse o gol. E, invertendo a situação, não tinha mais de 2 e mais de 3 do outro lado concordando que o goleiro defendesse o pênalti. Como ele tomou o gol? Você está entendendo, querido, que eu não estou dizendo que oração não tem poder. Deus está no controle, sim, mas não é o que você aprendeu. E Deus não interfere nas nossas escolhas. Você precisa entender isso. Mais de 2 e mais de 3 concordaram com que o Bolsonaro ganhasse, mas ele não ganhou. Entende? Mais de 2 ou 3 concordaram que o Lula ganhasse e ele ganhou. Agora, tinha mais pessoas evangélicas
a favor do Bolsonaro, clamando, jejuando, orando, pagando preço a favor do Bolsonaro, do que para o do Lula. Como que o Lula ganhou? Entende? A mesma coisa vai acontecer no jogo de loteria. O cara pediu e ganhou. Então foi Deus que fez ele ganhar. Mas e o outro que pediu e não ganhou? Então por que Deus escolhe um lado e não escolhe o outro? Você está entendendo, meu querido? Deus te dá autonomia. Deus cria as coisas e faz as coisas ficarem autônomas. A maioria das coisas que as pessoas evangélicas dizem, Deus no controle, parece que o mundo e as pessoas são um tabuleiro com jogo de xadrez, e Deus mexe a peça que Ele quer para onde Ele quer, e a peça não pode sair dali. Não, querido, muitas coisas são apenas frutos das nossas escolhas, e Deus não interfere. O resto é loucura, é sandice de gente que não conhece o Evangelho, não conhecem a Deus, não conhecem nem a Bíblia, que eles chamam de palavra de Deus, eles não conhecem. Deus faz acepção de pessoas. Por que Ele vai atender a oração de uns e não de outros? Ou atender os de cá e não os de cá? Você entendeu que Deus não interfere? Ok? Agora que Ele já sabe o que vai acontecer, Ele sabe. Ele é onisciente, Ele só não interfere. Ok? Está entendendo isso aí?